Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre equações algébricas. Eu fiz um resumo, né, porque ia ficar muito grande, então eu tentei fazer uma coisa resumidinha assim. Acho que tá bem explicado, né, no texto. E começa assim: uma equação, né, algébrica é uma igualdade que envolve valores desconhecidos, chamados incógnitas da equação. Dessa forma, dado um polinômio complexo px representado por essa equação, p, né, x é igual a n, xn, é uma equação algébrica que pode ser reduzida a px igual a zero. E eu fiz tópicos, né? O primeiro tópico é: toda equação algébrica de grau n não possui exatamente n raízes. Aí eu coloquei um exemplo. A equação x ao cubo menos x é igual a zero. Possui três raízes. A saber que x é igual a zero, ou x é igual a 1, ou x é igual a menos 1, então você só coloca o conjunto de solução. O conjunto de solução é 0 igual a 1, que é igual a menos 1. E lembrando que nessa x ao cubo menos x igual a zero, possui três raízes. E essa é a solução. X é igual a zero, x é igual a 1 e x é igual a menos 1. Outro tópico é: se b for raiz de px é igual a zero, então px é divisível por x menos b. Esta propriedade é muito importante para baixar o grau de uma equação, o que se consegue se dividindo por px por x menos b, aplicando, né, o Briot-Ruffini, que é um modo de fazer a conta. Então é muito fácil. Então é só baixar o grau de uma equação, que se consegue se dividindo px por x menos b. Né? Isso é uma propriedade que é, né, px é divisível por x menos b. Se o número complexo a mais bi for raiz de px é igual a zero, então conjugado a menos bi também será raiz. Entende? Então a mais bi, se for raiz de px igual a zero, a menos bi também vai ser a raiz de px igual a zero. Um exemplo: qual o grau mínimo da equação px igual a zero? Sabendo que tem três das suas raízes, são os números 5, 3 mais 2i e 4 menos 3i, os complexos conjugados 3 menos 2i e 4 mais 3i também são raízes. Então, concluímos que o grau mínimo de px é igual a 5, ou seja, possui no mínimo 5 raízes. Então, se tem 3 mais 2i, vai ter 3 menos 2i. Se tem 4 menos 3i, vai ter 4 mais 3i. Isso é certo. Não é certo, mas sim, se tem um menos, vai ter, né, um mais. Se a equação px é igual a zero possuir k raízes igual a m, então dizendo que m é uma raiz de grau de multiplicidade de k. Dei um exemplo. A equação x menos 4 elevado a 10 é igual a zero. Possui 10 raízes iguais a 4. Portanto, 4 é a raiz de multiplicidade de 10, né? Porque 10 está multiplicando o 4. Aí aqui, um exemplo também que eu fiz. Se a equação x ao cubo é igual a zero, possui três raízes iguais a zero, ou seja, três raízes nulas, com a ordem de multiplicidade 3, né? Raízes triplas. A equação do segundo grau, x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a zero, possui duas raízes igual a 4, né? 8 e 16, né? Que, né, é multiplicidade de 2 e a raiz dupla. Entende? Então, 8 e 16 são raízes reais iguais a 4. Outro tópico também. Se a soma dos coeficientes de uma equação algébrica px igual a zero for nula, então a unidade é a raiz da equação. 1 é a raiz. Um exemplo. 1 é a raiz de 40x à quinta menos 10x ao cubo mais 10x menos 40 igual a zero, pois a soma dos coeficientes é igual a zero. Então, se 1 for a raiz, a soma dos quocientes vão ser iguais a zero. Outro tópico. Toda equação de termo independente nulo admite um número de raízes nulas, igual ao menor expoente da variável. Um exemplo.
A equação 3x elevado a 5 mais 4x ao quadrado igual a 0 possui duas raízes nulas. A equação x elevado a 100 mais x elevado a 12 é igual a 0 possui 100 raízes, do quais 12 são nulas. Então, se você vê você é umas propriedades, falando assim. Você não precisa decorar essas propriedades, você tem que entender. Então, assim, se x elevado a 100 mais x elevado a 12 é igual a 0, então a gente tem 100 raízes, no quais 12 são nulas. A gente também tem o teorema fundamental da álgebra, que é que é simples. Toda equação algébrica, px é igual a 0 de grau n maior ou igual a 0, admite pelo menos uma raiz real ou complexa. Por exemplo, equações de quinto grau ou maiores não possuem fórmulas para uma solução direta. O teorema fundamental não tem uma... É o que está falando aqui. Equações de quinto grau não tem fórmula, né? Tipo, todo polinômio px de grau maior ou igual a 1 possui ao menos uma raiz complexa. É só isso, exatamente isso. E eu tentei resumir um pouco, acho que eu consegui fazendo em tópicos assim. E é isso, meu trabalho. Bom dia.